aula, beleza? Espero que estejam preparados, né? Que estejam todos bem, ok? Vamos dar continuidade então ao nosso processo de entendimento, as características da região Sudeste, certo? Esse é o nosso tema 3, vamos caracterizar aí o processo de urbanização nessa região do Brasil, né? Tendo em vista que nós já vimos algumas características, já sabemos que a região Sudeste é a região mais urbanizada, mais industrializada, tá certo? Vamos ver então algumas características dessa urbanização. Vamos lá. A maior concentração urbana do Brasil, né? Então é uma característica que nós já sabemos, a gente vê nos noticiários, observa como a região Sudeste ela concentra aí uma grande parte da população brasileira, né? Cerca de 42% aí de toda a população. O que é que nós vamos observar? Lá na região vai possuir a maior densidade demográfica do país, né? A maior quantidade de pessoas por metro quadrado, a maior densidade demográfica. Então nós vamos ver aí que a maioria da população vive em municípios urbanos, certo? Então 87% dessa população vive aí nos municípios urbanos e não nas zonas rurais. O que é que nós vamos observar? Que o aumento dessa densidade demográfica vai exercer uma pressão sobre a infraestrutura urbana e o meio ambiente. O que é que eu quero dizer? Que o aumento da densidade demográfica exige uma organização do espaço geográfico, certo? Se cresce a população, tem que crescer o quê? Tem que crescer moradias, tem que ter oportunidade de emprego, tem que aumentar os serviços de saúde, educação. Então esse crescimento demográfico implica em algumas mudanças, organização não só no espaço geográfico, como também na prestação de serviços. Então esse crescimento urbano implica aí numa melhor organização. Esse crescimento urbano, ele advém não só do crescimento vegetativo ou do crescimento natural, mas nós vamos ter também os processos de migrações, né? Muitas pessoas ainda buscam muito a região Sudeste como uma região promissora, uma região que tem a oferta de emprego, né? Onde na verdade não mais acontece dessa forma, certo? Então nós vamos ter não só as migrações, como também os movimentos pendulares. Lembram lá quando a gente tratou das migrações e dos movimentos pendulares? Então os movimentos pendulares, né, eles acontecem de pessoas que saem de regiões mais do interior e vão para as regiões metropolitanas, né, o que implica também uma organização desse espaço geográfico. É aquele movimento, aquela mudança de um lugar para o outro, diário ou semanal, né? Ou seja, você vai e volta. Tudo bem? É um movimento pendular. Aqui eu trouxe uma imagem só para a gente observar um pouquinho da concentração das pessoas na região Sudeste, como é sufocante, ainda mais em períodos de pandemia. Então, se a gente parar para observar, a região Sudeste teve aí grande parte dos casos, dos óbitos, certo? E da contaminação pelo novo coronavírus. Então, por conta desse contato direto, dessa aglomeração de pessoas, que é inevitável, na verdade, né? Porque as pessoas vivem do comércio, vivem da sua autonomia, do comércio ambulante, né? E as pessoas precisam se movimentar, precisam sair para as ruas. Então, nesse sentido aí, nós vamos ter um grande aumento dos casos, né? Se a gente observar essa questão aí da densidade demográfica. O que é que nós vamos observar aqui em relação à infraestrutura e meio ambiente? Eu trouxe essa imagem que ela nos ajuda a perceber a organização, né, que se deve ter no espaço geográfico. Então percebam aí esse anel viário, esse contorno, né, que deve ser feito para facilitar o tráfego, né? E mesmo assim, o que é que nós vamos ter? Um grande congestionamento, certo? Quais são as consequências aí para o meio ambiente? Nós temos já um grande desmatamento para dar lugar ao crescimento urbano e nós vamos ter agora aí também
a emissão de gases poluentes, né? Então as pessoas elas consomem, elas compram carros e esses carros eles emitem gases poluentes para a nossa atmosfera, que vai posteriormente trazer algumas consequências para o nosso meio ambiente. Tudo bem? Então toda essa organização aí. Vamos observar o seguinte: a macrometrópole e a megalópole, a formação desses dois conceitos. O que é que significa macro? Grande. O que é que significa mega? Maior ainda, né? Então nós vamos ter aí a formação de macrometrópoles, que é a união de regiões metropolitanas, certo? Que vai dar origem aí a essas macrometrópoles. Nós vamos ter São Paulo e Rio de Janeiro em destaque aqui no Brasil, né, por representarem cidades globais, polos financeiros, culturais e de produção de conhecimento, né? Rio de Janeiro, por exemplo, é a cidade da cultura, né? A gente consegue lá ter a presença de grandes museus, uma cidade histórica, certo? Então consegue manter aí essa influência cultural, capaz de influenciar também outras cidades e outras regiões, outros países, né? Cidades de outros países. A maior parte da população dos estados do Sudeste se encontra nas regiões metropolitanas, como nós já vimos. As regiões metropolitanas, elas têm aí essa concentração populacional, certo? O que é que nós vamos observar? A formação dessas macrometrópoles é justamente a união, né, dessas regiões metropolitanas. Então, se a gente observar, a união dessas cidades como São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Baixada Santista, certo? Representadas aqui nesse mapa, tem aí uma união, elas compartilham, né, de uma estrutura de transporte, do desenvolvimento econômico, do investimento em novas tecnologias. Então, por isso que a gente pode considerar aí uma macrometrópole, certo? Por conta das suas relações, não só econômicas, né, mas suas relações também culturais. Uma organização espacial para a montagem dessa macrometrópole. O que é que nós vamos observar aqui? A proximidade entre essas 5 primeiras regiões, né, que eu citei para vocês, juntamente com as aglomerações urbanas de Jundiaí, Piracicaba e a unidade regional de Bragantina, formam a macrometrópole ou complexo metropolitano paulista, certo? Então, a articulação viária, a integração econômica, as indústrias de alta tecnologia e o desenvolvimento da infraestrutura. Já a megalópole, o que é que nós vamos observar? A megalópole já não só a união de regiões metropolitanas, mas também abarcando outra grande megalópole, né? Outra grande macrometrópole. No caso aí, é o processo de conurbação de macrometrópoles, certo? O que é conurbação, professor? A união, né, de áreas urbanas. Então nós vamos observar que a megalópole vai ser já a união dessa macrometrópole do estado de São Paulo com a macrometrópole também do Rio de Janeiro. Então observe aí que vai ser a relação interestadual entre São Paulo, né, e toda a sua macrometrópole, englobando já aí também o Rio de Janeiro, certo? Então nós temos aí esse crescimento e essa relação entre essas regiões. Sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, nós vamos destacar, né, que é a terceira maior aglomeração urbana do Brasil, tem uma grande participação no PIB, certo? Principalmente em relação aos setores da indústria e da mineração e do comércio e serviços, e que aí no estado de Minas Gerais. Nós vamos também chamar a atenção para a formação do colar metropolitano, né? O colar metropolitano ele é formado por municípios do entorno da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos destacar nesse colar metropolitano o setor industrial, né? A base econômica desses municípios. Nós vamos destacar aí Sete Lagos, que é a cidade mais importante
dentro, né, do colar metropolitano. Mas, professor, por que leva esse nome de colar metropolitano? Aqui nós vamos ter a formação, né, a formação da região metropolitana de Belo Horizonte, certo? Então nós temos aqui a formação. Se vocês observarem bem, no lado nós teremos aí, ó, em rosa, né, uma tonalidade mais clara, a formação do colar metropolitano, certo? Então aqui eu trouxe uma imagem mais ampliada para que vocês possam identificar. Aqui nós temos o núcleo, né, que é realmente a região metropolitana de Belo Horizonte, certo? A região conurbada com maior desenvolvimento tecnológico. E aqui nós teremos aqui o colar metropolitano, que são essas regiões, esses municípios vizinhos, certo? Que tem a indústria como principal atividade econômica. Tudo bem, galera? Espero que sim. Nas nossas aulas no Zoom tiraremos aí as dúvidas de vocês. Então estudem, peguem o módulo, né? Deem uma analisada nas atividades propostas, ok? Para que a gente possa tirar dúvidas e compreender um pouco mais acerca do desenvolvimento da região sudeste, certo? Essa região que apresenta grande desenvolvimento, certo? A gente sabe e já vimos também nas aulas anteriores que esse processo de formação de metrópoles, macrometrópoles e megalópolis trazem também consigo alguns problemas, né, urbanos, problemas ambientais, né, os quais eu já citei, e problemas sociais também já citados aqui, tá bom? Então a gente vai avaliando essas questões aí e tirando as dúvidas. Obrigado pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.